Olá, meu nome é Vitória e eu faço parte de um projeto de iniciação científica intitulado Avaliação da estrutura da comunidade microbiana e aspectos do resistoma clínico em amostras fecais de alunos residentes em espaços rurais e urbanos na microbacia do Rio das Ostras. Para iniciar a apresentação, começarei falando sobre um fenômeno global, complexo e multifatorial reconhecido como uma questão global de saúde pública pela OMS, a resistência bacteriana aos antimicrobianos. Ela surge a partir do desenvolvimento de mecanismos de resistência que são capazes de permitir a adaptação das bactérias às diferentes pressões seletivas que ocorrem no ambiente, e está intrinsecamente ligada à interdependência entre fatores humanos, animais e ambientais, conforme preconizado pela abordagem saúde única, em inglês One Health, que promove uma visão e gestão integrada desses componentes. A microbacia do Rio das Ostras é um ambiente ideal para esse estudo, visto que apresenta porções marcadas por diferentes graus de urbanização, de forma que seja possível observar como a eutrofização ameaça os ambientes aquáticos, que se tornam vias para a disseminação de genes de resistência. Outro importante reservatório de genes de resistência é a microbiota intestinal humana, devido principalmente à constante exposição ao meio ambiente e ao uso de xenobióticos, incluindo os antimicrobianos de uso clínico. Diante disso, esse trabalho, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFRJ, buscou analisar a presença de genes de resistência aos antimicrobianos em amostras fecais de 61 alunos do segundo ao quinto ano, residentes em espaços rurais e urbanos que circundam a bacia hidrográfica do Rio das Ostras, investigando sua associação com essa região geográfica, com foco na abordagem da saúde única. Primeiro foi extraído o DNA genômico das amostras fecais dos participantes e, por meio de PCR convencional, foram pesquisados genes representativos do restoma clínico fecal, dentre os quais codificam resistência a beta-lactâmicos, a tetraciclinas e a macrolides. Para avaliação dos amplicons, foi realizada a eletroforese em gel de agarose, que foi corado com brometo de etídio e visualizado em transiluminador ultravioleta. Futuramente, o perfil das comunidades microbianas nas amostras fecais será avaliado pela técnica de REP-PCR e serão utilizados para comparação com as amostras fecais e as informações já obtidas das análises dos genes presentes nas amostras de água da bacia do Rio das Ostras. Até o presente momento, foram pesquisados 16 genes de resistência aos antimicrobianos. Dos 16 genes avaliados, nenhum foi detectado em todas as 61 amostras. 8 KPC, OXA51, AMPC, SPM1, Blasé, MEQA, TETE e MRSA não foram encontrados em nenhuma amostra. 4 foram detectados entre as amostras da área rural, o Blatem e os TETs A, M e Q. Já nas amostras da área urbana, 8 genes foram verificados, o SHV, Blatem, OXA23, os TETs A, M, O, Q e MEF, sendo 2 deles, SHV e OXA23, encontrados exclusivamente em amostras da área urbana. Nas amostras de água, coletadas em áreas distintas com diferentes níveis de urbanização, foram detectados 6 genes de resistência aos antimicrobianos, sendo ele Blatem, TETs A, M, Q, O, MEF, 4 deles comuns tanto em amostras da área rural quanto urbana, Blatem e os TETs A, M e Q, e 2 compartilhados apenas com as amostras fecais da área urbana, TET-O e MEF. Podemos perceber que os genes foram identificados com maior frequência na área urbana, embora alguns deles também estejam presentes em áreas rurais. Dentre os mais prevalentes estão os genes codificadores de resistência às tetraciclinas, os TETs Q, M e A, principalmente o TET-Q, que foi detectado em aproximadamente 97% das amostras. É importante ressaltar que, em consonância com a literatura, a prevalência de resistência a tetraciclinas era esperada e foi observada nesse e em outros estudos, tanto em amostras fecais quanto nas de água. Por fim, é notória a importância da elaboração de estratégias multidisciplinares na redução do surgimento e da disseminação da resistência bacteriana aos antimicrobianos, a fim de preservar a eficácia desses medicamentos, que são fundamentais na prática clínica. Aqui estão as referências utilizadas. Obrigada.